Olá a todos, bem-vindos à Zona de Reunião. Vamos para a nossa aula de medidas de proteção. Continuando a fortificações de campanha, vamos falar de abrigos, mais especificamente sobre tocas. As tocas são abrigos básicos e individuais dos fuzileiros que proporcionam a máxima proteção contra o fogo inimigo de todos os tipos, exceto impactos diretos. Sempre que o tempo e os recursos permitirem, as tocas devem ser melhoradas pelo acréscimo de tetos, qualquer que seja o tipo de toca, e pela adoção de medidas para drenar as águas das chuvas ou superficiais, como por meio de um poço. Então as tocas, eu não sei se hoje em dia ainda faz, mas fazíamos exercícios na época, que o cara dava uma área, mais especificamente ali, uma cota, né, para nós fazermos a defensiva, né, então nós tínhamos tempos ali para organizarmos as tocas. Então as tocas nada mais é do que você cavar ali uns buracos, né, vamos dizer assim, no modo bem grosso para aprendizagem, onde você tinha que fazer algum melhoramento tático ali, né? Você tinha que militarizar aquele buraco ali que nós chamamos de toca. Você teria que fazer um dreno para passar a água da chuva, né? Fazer ali um sumidouro para a granada, né? E preparar um teto, né? Sabendo que quando você retirar um material para fazer uma cobertura, você tem que fazer aquilo ali longe da área de operação para fazer uma dissimulação. Então, continuando, basicamente a definição de toca é essa daí. Também é necessário construir um sumidouro de granadas de mão para que nele sejam rapidamente empurradas com os pés as granadas lançadas pelo inimigo no interior da toca, né, como eu falei. Exceto nos terrenos que dificultem o emprego de carros de combate, a toca deve ser suficientemente profunda para garantir pelo menos 0,60 metros, né, ou 60 centímetros, de espaço entre o soldado agachado e a borda da toca, a fim de protegê-lo contra a ação de esmagamento. Geralmente as tocas são cavadas com o lado maior paralelo à frente, né, e distribuídas em torno dos espaldões das armas de emprego coletivo para garantir a defesa em todas as direções. Todas as tocas são localizadas de modo a permitir principalmente um bom campo de tiro. Então isso é uma das características principais das tocas, né? Ela permite ela se mantém numa posição onde permite um bom campo de tiro. Nas situações defensivas estabilizadas, a toca pode ser aumentada para comportar um espaço para dormir, devendo ter teto resistente. Então você vai tendo tempo para aquilo ali, né? Ele até fala, defensivas estabilizadas, não é uma coisa imediata. Você tem um tempo ali, estabilizou no terreno, está vendo que vai permanecer ali por um bom período, você vai ter que melhorar ali as suas condições até de conforto, né? Para você não ter nenhuma fustigação no momento da operação. Vamos falar de toca para um homem. Características. As dimensões mínimas de acordo com as especificações da figura, né? Então aí nós temos a figura que nós temos lá também no PDF, né? Dá para ver legal. Temos todas essas aí, nós temos uma berma, né, de mais ou menos 45 centímetros, né? A totalização ali do comprimento dela é de 1,05 metro, né? A terra escavada utilizada para construir a pau parapeito, você prepara ali, você espalha, né? E ela entre essa terra escavada e o parapeito, ela tem mais ou menos 90 centímetros, no mínimo, desculpa, né? Então vocês podem dar uma olhada, eu não vou ficar descrevendo o desenho, que não é interessante para nós. Mas é bom vocês darem uma olhada para nível de prova. Quaisquer outras dimensões utilizadas devem ser menores possíveis, a fim de proporcionar um alvo reduzido aos possíveis fogos inimigos. Então quanto menor a tua posição ali dentro dos padrões, melhor e mais dificulta a interceptação do inimigo. Suficientemente largas para conter os ombros de um homem localizado na banqueta de tiro, né? A largura mínima dela é de 60 centímetros, né? Por que 60 centímetros? Se você for comparar de uma porta de um banheiro, né? Vamos usar assim, vamos transferir isso para uma casa. Uma porta de banheiro ela tem aproximadamente 60 centímetros por padrão, né? Você consegue entrar, né? Mas algumas pessoas já entram justo. Então, 60 centímetros é a largura ideal, né? Mínima, mas é ideal para você fazer uma largura da sua toca. Suficientemente compridas para permitir o emprego de ferramentas de sapa, né? Você vai ter lá um comprimento mínimo de 1,05 m ou 1,05 metros, como desejar. Pelo menos 1,20 m de profundidade até a banqueta de tiro, a qual um homem de pé possa atirar. Poços. No fundo da toca e toda a sua largura deve ser cavado um poço de 45 por 45 centímetros para coletar água e permitir que um homem sentado coloque
coloque os pés, né? Tipo um banquinho ali. Esse poço deverá ter um declive de 10 graus, né, na direção do sumidouro de granadas, o qual terá no mínimo 45 centímetros de comprimento, um declive de pelo menos 30 graus, já viu que a inclinação ela é maior, e no máximo 20 centímetros de diâmetro. Proteção superior. Contra esmagamento. Na maioria dos tipos de solo, a toca proporciona proteção efetiva contra a ação de esmagamento dos carros de combate, né, se o terreno assim permitia a passagem de carro de combate. Se o ocupante se agachar, pelo menos 60 centímetros abaixo da superfície do terreno, então isso vai proteger o cara. Você abaixou na toca, da tua cabeça para cima ainda tem 60 centímetros de terra, dificilmente você vai ser esmagado por um carro de combate. Tendo menos que isso, você pode sofrer o risco de esmagamento, né? Nos solos muito arenosos ou frouxos, pode ser necessário revestir os taludes para evitar seu desmoronamento. Então você tem que reforçar toda aquela parte de cima ali para evitar que ele desmorone. Contra arrebentamentos aéreos. Para proteger os fuzileiros contra os precisos arrebentamentos aéreos de granadas com espoleta de tempo, as tocas devem possuir teto, né, para dificultar a visualização também. Em alguns casos, podem ser empregados troncos de 10 a 15 centímetros de diâmetro, cobertos com uma camada de terra, né. Tem que ser um tronco uma bitola bastante espessa, né, para evitar um arrebentamento de uma granada. Coberto com camada de terra. Em outras situações, qualquer material disponível pode servir, se coberto com 15 a 20 centímetros de terra, areia ou neve. Camuflagem das tocas. Se possível, a terra escavada deve ser removida para um local onde não atrai a atenção do inimigo, e a toca camuflada com uma cobertura improvisada. Essa cobertura consiste em uma armação que deve ser guarnecida com capim ou folhagem para assemelhar-se ao terreno circunvizinho, ou forrada com um pano de barraca ou qualquer outro recurso de acordo com as condições locais do terreno. Então, é o que você tiver, você vai ter que fazer ali a camuflagem da toca. Ou com material natural, material artificial, você vai ter que se safar, né? Curto e grosso assim. Essa técnica é particularmente eficiente contra o ataque de blindados, apoiados por tropa a pé. Os fuzileiros permanecem simulados até os carros tenham ultrapassado a posição, depois levantam-se e atacam os soldados em pé que acompanham os carros inimigos. Isso é relativo, não vou entrar em detalhes se você vai atacar uma tropa a pé assim que ela passar ou não. Vai depender da sua formação tática, se existe apoio mútuo ali nos teus flancos. Mas isso aí não é questão desse manual. A toca assim camuflada ou variantes é algumas vezes chamada de toca de aranha. Então essa toca coberta com um fuzileiro dentro, ela é denominada toca de aranha. O parapeito. A parte da terra escavada é amontoada em torno da toca, deixando uma berma, né, no caso ali, uma ondulaçãozinha bastante larga para permitir que o soldado, berma no caso é um caminho estreito, né, bastante larga é até redundante, berma bastante larga. Berma é um caminhozinho largo que possa permitir que o soldado apoie os cotovelos durante o tiro. O parapeito deve ter cerca de 90 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Se for empregada leivas, né, no caso placas de vegetação rasteira, para camuflar o parapeito, elas devem ser retiradas em uma área quadrada de 3 metros de lado e colocadas à parte, até que a toca fique pronta. Esses 3 metros aí é cabalístico, eu não sei porquê, mas tudo bem, está no manual. Se a minha toca tiver, eu creio que 3 metros, se a minha toca tiver dentro daqueles padrões daquela imagem lá. Se ela for um pouco maior, eu vou utilizar um pouco mais de grama, né? Um pouco mais de vegetação. Neve socada também constitui um bom parapeito. Agora, toca para 2 homens, né? A toca de raposa para 2 homens nada mais é do que 2 tocas para um homem adjacente. Oferece proteção contra fogos inimigos direto, comparável à toca individual. Então, ela oferece proteção contra fogos inimigos diretos. Diferença da outra, comparável à toca individual. Entretanto, apresenta menor proteção contra a ação de esmagamento, porque você tem uma maior área ali de escavação, né? Então você tem a menor proteção contra a ação de esmagamento dos carros de combate, contra os estilhaços de granada e um bombardeio de aviação. Nas posições defensivas, a toca para 2 homens é geralmente preferida à toca para 1 homem. Então na defensiva ela é preferida, né? Para 2 homens é geralmente preferida a toca para 1 homem, pelas seguintes razões. No caso de defensiva que está falando. É preparada com maior facilidade, um homem pode fazer a proteção enquanto o outro trabalha na toca. Faz um revezamento. Proporciona revezamento e repouso para os ocupantes, pois um deles descansa
enquanto o outro permanece no horário, no caso. Enquanto o outro fica alerta, né? A continuação ali. Assim, as posições ficam guarnecidas eficientemente por períodos de tempos mais longos. Se um dos soldados é ferido ou morto, a posição continuará ocupada, o que não acarretará uma brecha de linha, né? Em situação crítica, o efeito psicológico da camaradagem mantém os homens na posição por mais tempo do que um homem isolado. No caso, vamos dizer, o velho e bom banzo, né? Um cara sozinho pode tocar banzo ali, pode tocar paura, ele sair correndo e abandonar a posição, né? Ele não vai ficar ali sozinho. Se tiver um camarada para ficar contando o cenário com ele ali, ele vai permanecer ali, vai passar a hora e eles vão esquecer. Claro que eu estou falando de uma maneira bem grotesca, bem didática, mas você sabe que se ficar falando numa posição defensiva, você vai acabar sendo alvejado, né? Por causa da disciplina de ruídos. Mas vamos lá. Proporciona maior conforto, especialmente em tempo de frio, quando os ocupantes poderão juntar seus cobertores e pano de barraca. Não vou entrar em detalhe, o cara já sabe o que tem que fazer, né? Já sabe que ali vai rolar um pacote com tiara, o cara vai ficar bem aquecido, vai passar a noite tranquilo. Com isso nós passamos essa aula e até a próxima.